Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Hoje, Educação e Cultura, porque nós vamos falar sobre o centenário de Noel Rosa, um dos maiores compositores populares do Brasil de todos os tempos. O centenário dele se comemora neste ano de 2010, no dia 10 de dezembro. E trouxemos um especialista em música popular brasileira, dos maiores que nós temos, Ricardo Cravo Albim. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Ricardo, o que é que o Noel Rosa, decorridos já alguns anos da sua morte, o que é que ele representa para a cultura brasileira? É muito curioso, Arnaldo, porque ele representa para a cultura brasileira, especialmente muitíssimo depois da sua recuperação ao longo dos tempos. Quando ele morreu, há muito tempo, aos 27 anos de idade, em 1937, ele não teve um reconhecimento. Ele morreu muito jovem e ficou esquecido. Até que, nos anos 50, imagine você, duas cantoras, as principais e queridas dele, Marília Batista de um lado e Aracide Almeida de outro, regravam as músicas de Noel Rosa e impõem Noel pela qualidade ao público, especialmente à crítica e ainda à cultura, a partir da cidade do Rio de Janeiro. E um aspecto curioso, ainda não havia televisão na década de 50, a televisão é do final da década de 50. Então é rádio, não é? Quer dizer, então a recuperação da memória do Noel Rosa se fez através do rádio, não é isso? É verdade, não só através do rádio, como através do começo, você falou o começo da televisão, logo depois ao final dos 50, como o começo do LP. Quem é um pouquinho mais velho, como nós, nos lembramos, é claro, do LP, Long Playing, que veio depois dos 78 rotações por minuto, onde Aracide Almeida e Marília Batista começaram, ao começo dos 50, que só havia 78 rotações por minuto, aquela velha bolacha em que havia uma música de um lado e a outra música do outro. Então, a partir daí, gravam-se, especialmente o Marília Batista, os primeiros LPs em 10 polegadas, louvando, celebrando o maior poeta dos anos 30, que acabou por ser, a partir desse resgate, o maior poeta, a meu ver, pelo menos, da canção popular brasileira. Como é que se compuseram a Marília Batista e a Aracide Almeida? Elas dividiram o bolo? Como é que isso funcionou? Eu as conheci muito bem, eram minhas amigas, tanto uma quanto outra. Muito difíceis de gênio, né? Mas, evidentemente, eram rivais. Disputando linha a linha, passo a passo, Noel Rosa, né? Então, a Noel dedicou tanto a uma quanto a outra, não apenas músicas, como entregou essas músicas para que elas gravassem. A Marília, contudo, fez uma coisa extraordinária. Já no final dos anos 50, depois de gravar o primeiro LP 10 polegadas, ela gravou, você lembra de um selo do Nilo Sérgio, chamado Nilser? A Marília Batista... Inclusive, com perdão aí da interrupção, o Nilo Sérgio fez um trabalho notável na época, que foi gravar uma série de programas de história do Brasil. É verdade. Você lembra disso? Me lembro, sim. O Nilo Sérgio, então, fez uma coisa audaciosa. No seu selo, Nilser, ele gravou um LP duplo, 12 polegadas, com Marília Batista cantando toda a obra de Noel Rosa mais reconhecida, com arranjos do Guerra Peixe. Imagine que celebração. Isso na virada dos 50 para 60. Um disco branco, bonito, eu poderia até ter trazido aqui para mostrar para todos. Mas é um disco memorável. Isso definitivamente consagra, mais uma vez, reiterando-se a qualidade do poeta da Vila. A partir de então, os grandes cantores que já começaram, desde o começo dos 50, a cantar Noel Rosa, começaram a rever e absorver Noel como um mito da estrutura de qualidade da música popular. Agora, você que é um homem que cultiva a memória brasileira, depois nós vamos falar sobre o Instituto Ricardo Cravo Albim, que é muito importante, você sabe bem que, como aconteceu com alguns escritores, de repente aparece um conto inédito de Machado de Assis. De repente, você acha que pode aparecer uma música que ficou inédita do Noel Rosa ou tudo foi
colocado na bolacha? Não pode, realmente você tem razão, pode. De repente, de onde menos se espera, de um baú. A Marília Batista recebeu, ela me disse isso, ela recebeu da dona Marta, mãe do Noel, porque o Noel morto aos incompletos 27 anos de idade, causou, evidentemente, um trauma muito grande na viúva, que foi a dona Lindaura, é claro, embora Noel casou-se com, isso a gente pode até ver depois, é um dado curioso, com a dona Lindaura apenas porque a isso foi obrigado em delegacia. Era do costume de Casou na delegacia? Casou na delegacia. Um lugar bonito. De qualquer maneira, a dona Marta deu todo o acervo de Noel Rosa para Marília Batista, que foi a casa dela, era amiga do Noel. Não deu para Araci, não, deu para Marília. Quem sabe se ainda se encontra alguma coisa, embora a Funarte tenha feito nos anos 80 um resgate precioso, gravando todas as músicas de Noel Rosa num belo projeto, muito bonito, anos 80, 90. Depois o Aloysio Didier, junto com João Márcio, biógrafos cuidadosíssimos, num belo livro de Noel Rosa, também ajudaram a complementar todo o resgate da obra. É uma obra não tão curta assim, mas também não tão longa, porque não poderia ser. Com 27 anos. É claro, incompletos, né? Mas sobre isso, Ricardo, eu gostaria de ouvir um pouco da sua opinião a respeito das obras-primas de Noel Rosa. Nós vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos entrevistando o Ricardo Cravo Albim. Até já. De volta com o nosso Educação em Debate, hoje falando um pouco de cultura popular brasileira e lembrando Noel Rosa. Noel Rosa foi um mito também para o carnaval brasileiro, eu diria assim. Você lembra do Noel carnavalesco, Ricardo? Ah, mas certamente, Arnaldo. Porque você veja, os anos 30, quando o Noel floresce, abrindo, na verdade, os anos 30, ao lado de Braguinha, de Ari Barroso, não é? Quer dizer, dos notáveis dos anos 30, Mário Reis, Francisco Alves, todos, Carmen Miranda, todos começando a era do rádio e do disco. O Noel, é claro, era a era do carnaval. Todos os compositores tinham quase que a obrigação, quando não a necessidade de participar daquele repertório carnavalesco que abrigava os meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, quando o carnaval ia até março, 5 meses de repertório dedicado ao carnaval. Sambas e marchinhas deliciosas. As marchinhas eram uma coisa, né? E Noel participou. Olha, nos últimos carnavais do Noel Rosa, o Noel, inclusive, com todos os prazeres, o grande pintor primitivista, o Noel fez uma música encantadora, que até hoje é cantada. Qual é? Pierrot Apaixonado, lembra? Um Pierrot apaixonado. Que vivia só chorando cantando por causa de uma colombina. Acabou chorando. Exatamente. Coitada da colombina. Não, ou do Pierrot, não sei. Né? Mas, além disso, ele disputou bem com o Lamartine Babo essas marchinhas de carnaval. Né? O Lamartine também foi grande, não foi? O Lamartine foi maior no carnaval, sem dúvida, com o Braguinha maior do que o Noel Rosa. Noel Rosa era um poeta lírico, era um poeta não necessariamente do carnaval. Ele participou do carnaval porque era como que obrigatório. Você quer saber de uma coisa curiosa? Eu e o meu público. E o público. Noel só ganhou um festival, um concurso de música de carnaval, comuníssimos na época, todo ano se fazia para se saber qual era o campeão, o primeiro, o segundo, terceiro lugares em marcha em samba. Noel só ganhou post-mortem, quando Braguinha apresentou uma música chamada Linda Pequena, com o nome de Pastorinhas, Noel morto para o carnaval de 38. Aí o público inteiro consagrou e ganhou o carnaval. A maravilha de a estrela d'alva no céu desponta e a lua já estonta com tamanho esplendor. A maravilha de Marcha de Rancho, assinada por Noel. Olha só, que coisa impressionante, né? Agora, no momento em que ele se dedicou também, parte do ano, ele teve uma vida breve, parte do ano que ele se dedicava ao carnaval, ele aí, em compensação, se voltava para a boemia com a maior fúria, né? Porque ele foi um boêmio na verdadeira acepção do termo, né? Um boêmio tempo completo, full time. Ele realmente foi, segundo
todas as crônicas, todos os testemunhos. Almirante, por exemplo, foi muito meu amigo, com quem eu convivi muitíssimo no Museu da Imagem e do Som, entre 65 até 72, 8 anos de Quando convívio você direto. criou os grandes prêmios de cultura do Rio de Janeiro, inesquecíveis. O Golfinho de Ouro, o Estácio de Sá, o Governo do Estado. Esses prêmios, eles jamais serão apagados da memória do povo do Rio de Janeiro, porque foram os prêmios mais importantes que foram dados durante muito tempo, e eu acho que foi uma infelicidade do governo do Rio de Janeiro ter acabado com esses prêmios, porque também eles acho. faziam parte da tradição. Mas é claro, acabaram porque, evidentemente, as coisas eternas voltam amanhã. É a Volta. mesma coisa, Arnaldo. Aliás, você prestigiou como secretário de Cultura esses prêmios. Eu sou testemunha disso. Por isso quero eu até aqui dar. estranhei, não havia a menor necessidade de acabar com esses prêmios, mas essa história de novidade excita um pouco as pessoas, não é? É verdade. Mas não tem nada, deixa que em tempo oportuno isso tudo volta. O Noel não está voltando, Claro. não é? O que se prevê para a comemoração do centenário dele? Há muitas coisas. Eu já ouvi entrevistas do presidente da Academia Brasileira de Letras, o nosso querido Marcos Vilaça, dizendo que vai fazer, sim, algumas coisas sobre Noel Rosa, celebrando-lhe o centenário. Dentro da academia, Dentro da no academia. Teatro Raimundo Magalhães Júnior. Exatamente. O Instituto Cultural Cravo Albim vai fazer, junto com a ABI, um debate, um seminário, logo depois do Carnaval, porque o Carnaval apresenta uma grandíssima homenagem a Noel. A Escola de Samba Unidos de Vila Isabel apresenta o enredo Noel Rosa, De Martinho samba da Vila. do Martinho da Vila, uma maravilha. O Martinho hoje, seguramente, é um dos maiores compositores brasileiros. Eu acho que ele é muito inspirado, não é? É muito e a homenagem que ele presta a Noel Rosa tem tudo a ver, porque o Martinho nasceu em Duas Barras, né, no interior fluminense. Ele hoje mora na Barra da Tijuca, mas ele é Vila Isabel até a alma, não é? Claro. As barras, as duas e a Barra da Tijuca, a terceira, Isso. jamais tiram a Vila Isabel do coração do Martinho. Né? Exatamente. Então eu acho que a homenagem que ele presta, e ele prometeu, o Martinho é um grande amigo nosso, ele prometeu que na comemoração que a Academia Brasileira de Letras vai fazer pelo centenário de Noel, ele próprio faz questão de ir lá interpretar algumas das músicas do Noel Rosa e outras de autoria do próprio Martinho da Vila. Você já imaginou que espetáculo esse? Eu conheço, porque no dia 10 de dezembro, agora, do ano passado, o Martinho me pediu para apresentar na quadra entupida 10 mil pessoas da Vila Isabel, em Vila Isabel, o começo da celebração do centenário, que se encerra, evidentemente, no dia 10 de dezembro de 2010, como você já acentuou. Ô, Ricardo, você tem tudo a ver, porque você fez um espetáculo recente, As Cantoras do Rádio, e aliás já repetiu isso várias vezes, um sucesso completo. Você não ficou espantado, não, com o público que existe para esse tipo de espetáculo? Eu fico, sim, cada vez mais me convenço que a qualidade, e especialmente a música de bom nível que qualifica a alma do Brasil, não tem modismo que possa derrubá-la, elas são eternas, como Noel Rosa é eterno. Você vê, por exemplo, na verdade, esse centenário de Noel Rosa, meu caro Arnaldo, começa com um filme maravilhoso que precisa voltar aqui, que é o filme do Ricardo Van Steen, O Poeta da Vila, um filme encantador. É o filho da Edla, né? Filho da Edla. Esse filme eu tenho comigo. Eu vou fazer uma surpresa a você e aos nossos telespectadores no próximo bloco, mostrando um pedaço desse filme que mostra também a vida e a obra do nosso Noel Rosa. Vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos. Até já. O centenário de Noel Rosa é o motivo do nosso programa de hoje, Educação em Debate, com o Ricardo Cravo Albim. Ô Ricardo, você fez o dicionário da música popular brasileira, que é uma peça, eu diria, de grande importância para o país, porque você resgata a memória de muitos compositores que estavam esquecidos
outros que não eram conhecidos mesmo, não é? E outros que, evidente, estão aí e cuja obra precisa ser lembrada a cada momento. Como é que está o verbete Noel Rosa no seu dicionário de música popular brasileira? Ah, é um verbete de honra. É um verbete extensíssimo, né? Um dos maiores, na verdade. Como os de Chiquinha Gonzaga, de Pixinguinha e de Antônio Carlos Jobim, ou Chico Buarque, ou Martinho da Vila, ou Paulinho da Viola. Ou seja, dos contemporâneos, mas o do Noel tem toda uma definição. Ari Barroso também, é Mas enorme. olha, no Noel tem a briguinha dele com o Wilson Batista? Tem uma definição bem qualificada dessa Por que polêmica. essa briga? A polêmica foi extraordinária, porque o Wilson Batista abre a polêmica provocando o Noel Rosa, dizendo num samba cantado pelo Silvio Caldas: meu chapéu de lado, tamanco arrastando. Figura do malandro. Noel imediatamente replica, iniciando a polêmica: deixa de arrastar o teu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália, tira do pescoço o lenço branco. Enfim, E por aí era a foi. polêmica se iniciando, a mais famosa da MPB. Que coisa, né? Bom, não sei se é tão famosa quanto a briga do Erivelto Martins com a Dalva de Oliveira, né? Que foi objeto aí de uma minissérie muito bem feita pela TV Globo. Muito. Eu achei muito bem feita. Mas, enfim, essas confusões fazem com que a gente reabra o interesse por pessoas que não podem jamais cair no esquecimento, É verdade. como é o caso do Noel e é o caso também do Erivelto Martins e da E Dalva de outros, Arnaldo, que falaram agora. Centenário do Noel Rosa se celebra, graças a Deus, muito bem. Mas há outros centenários que nós precisamos ajudar a levantar. Nássara, Haroldo Lobo. Nássara, especialmente, ganhou tantos carnavais. Uma figura deliciosa como compositor, como artista plástico, foi um grande caricaturista. um grande caricaturista. Como jornalista e ser humano. Claro, mas vamos fazer isso juntos. Quem sabe com o Instituto Cravo Albim, fazer uma série de programas. Aliás, essa série já eu posso prometer ao nosso público que vai começar com a sua ajuda. Você não sabe ainda disso, mas eu vou anunciar. Nós vamos fazer uma série de 4 programas em homenagem a Noel Rosa. Com muito Você vai prazer. nos ajudar com o Instituto Cravo Albim para que nós possamos fazer para o nosso público, dar ao nosso público, sobretudo aos mais jovens, o que representa Noel Rosa para a música popular brasileira. O amigo topa a encomenda? Topadíssimo. Então, absolutamente fechado, com o maior prazer. nós vamos fazer isso com toda certeza. Agora, Ricardo, quantos discos você tem escondidos lá na Urca? Escondidos em termos, porque eles estão à disposição do público, desde que tratados, higienizados e, o que é mais importante, o grande trabalho, Arnaldo, de uma instituição sem fins lucrativos, heróica como a nossa, é digitalizar e fazer com que tudo isso possa ser preservado para o futuro e colocado à disposição do distrito público, né? As doações, acredite, Arnaldo, não chegam de chegar ao Instituto. Doações Não param, não é? Não param de chegar. É um permanente recomeçar. E catalogar, higienizar, colocar para... Nós temos agora uma coisa extraordinária que eu faço questão de registrar. Além dos apoios da FINEP, da FAPERJ, nós recebemos agora em 2010 um apoio precioso para digitalizar e requalificar estruturalmente o nosso instituto do BNDES. O BNDES está fazendo um apoio agora a acervos do país, a tantos, a muitos, nem todos foram contemplados, mas o nosso, felizmente, foi, e eu quero louvar o BNDES por isso. Ele foi o Luciano Coutinho, que é um belo presidente do BNDES, e é meu amigo, ele foi almoçar outro dia na Academia Brasileira de Letras e ele disse que ele quer, de uma certa maneira, que o BNDES, através desses projetos culturais, marque presença na defesa do acervo cultural brasileiro. Eu acho isso muito bom e, evidentemente, louve-se. Agora, ô Ricardo, você tem feito outras coisas no seu instituto. Conte aí. Há muitas. O Instituto tem uma diversidade de atuação muito ampla e muito criativa. Nós temos, por exemplo, iniciando com Chorando com Joel, o Joel do Bandolim, o Joel Nascimento, o resgate do choro à tarde dos sábados. Era uma velha tradição dos subúrbios carioca de Pixinguinha, Jacó do Bandolim, que eu frequentei intensamente nos anos 60. Eles faziam choro
sábados à tarde. Nós fazemos o choro, sábados à tarde, na Urca, no Salão de Músicas do Instituto, voltado para a Baía de Guanabara. É um lugar lindo para se fruir por prazer o choro carioca. Maravilha. Isso daí eu, enfim, louvo e qualquer hora eu vou lá também. Claro. Eu era fã, eu sou fã do Jacó do Bandolim. Ele era pai do Sérgio Bittencourt, não é? Era. Do compositor também. Que para ele, pai, fez uma música linda, que foi o Naquela Mesa, né? Naquela mesa está faltando ele e tudo. Essa música é do Sérgio. É do Sérgio Bittencourt. É uma coisa muito bonita. Bem, meus amigos, eu acho que nada melhor do que falar do Noel Rosa. Nesse momento em que nós estamos abrindo uma série de comemorações do nosso programa, do nosso CIEE, em homenagem à memória de um dos maiores compositores populares brasileiros de todos os tempos. Curioso, né? Estudou no Colégio de São Bento, mas foi boêmio e foi compositor. As coisas parecem que não casam muito, mas acabaram casando. Casando. Né? João foi até o 3º ano de medicina, abandonou a medicina exatamente para se aplicar e se dedicar ao canto do povo do Rio. Pois é. E aí veio esse belo filme que o nosso Ricardo já havia feito referência e com o qual nós vamos concluir o nosso programa, porque é uma forma também de nós dois, que somos muito amigos, homenagearmos o Noel Rosa a propósito dessa comemoração que o Brasil deve à memória dele dos seus 100 anos, seus 100 primeiros anos. Vamos ver esse filme e eu agradeço muito ao Ricardo Cravalbim pela sua presença aqui entre nós no programa Educação. Agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento, mas agora